Fala pessoal, meu nome é Bernardo Neto e esse é o canal Mais Dividendos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe aquele like para fortalecer. E hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. O que não te contaram sobre fundos imobiliários? Pois é, pessoal, sabemos que fundos imobiliários é um ótimo investimento a longo prazo, é um investimento muito democrático, você não precisa ter muito dinheiro para iniciar. Sabemos também que existem fundos imobiliários multiativos, ou seja, eles são donos de vários empreendimentos com vários inquilinos e você se tornando sócio, você vira dono também desses ativos. Então existem vários tipos de fundos imobiliários. Eu destaco para vocês os mais famosos. Fundos imobiliários de logística são grandes galpões locados para empresas, indústrias e essas empresas pagam aluguel para o fundo. Existem fundos imobiliários de shopping, existem fundos imobiliários de sala comercial, existem fundos imobiliários de papel. São fundos imobiliários que compram a dívida, ou seja, eles emprestam dinheiro para as empresas, para empreiteiras, eles financiam a obra e compram a dívida dessa empresa e essa empresa vai pagar ao longo do tempo. E dentre as vantagens dos fundos imobiliários, eu cito para vocês a liquidez, já que você consegue comprar e vender cota a qualquer momento, são cotas negociadas na Bolsa de Valores, diferente de um imóvel físico que você às vezes demora 1, 2, 3 anos para vender. É um investimento muito democrático, como eu falei, com 8, 9, 10 reais você já consegue comprar uma cota do fundo imobiliário e você já começa a receber dividendos. É uma fonte de renda passiva, pois os fundos imobiliários são obrigados a distribuírem 95% do dinheiro recolhido, eles distribuem para os acionistas em forma de dividendos, então todo mês pinga dinheiro na sua conta. E a diversificação, já que comprando ao menos uma cota, se esse fundo imobiliário possui vários ativos, você já se torna um pequeno dono desses ativos. Poxa, Bernardo, então fundo imobiliário é um ótimo investimento? Sim, eu acredito que sim. Eu, inclusive, sou investidor de fundos imobiliários. Porém, antes de investir, a gente tem que se atentar a alguns fatores. Um desses fatores é o ciclo de economia. A gente tem o Copom ligado ao Banco Central, que estabelece a nossa taxa Selic, que é a nossa taxa de controle de juros. E quando a Selic está alta, pessoal, a renda fixa fica muito atrativa. Então acontece aquele efeito manada, onde as pessoas tiram o dinheiro da renda variável e migra para a renda fixa. Lembrando que fundo imobiliário é renda variável. Com isso, as cotas caem. Esse é o momento ideal para a compra. Só que muitas pessoas ainda não entenderam isso e acabam perdendo dinheiro, pois quando as cotas caem, as pessoas se desesperam e vendem, perdendo a posição e ficando no prejuízo. Uma outra desvantagem é que os fundos imobiliários têm dificuldades para crescerem. Eles não são como ações que conseguem investir em seu próprio crescimento. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% para os acionistas em dividendos, fazendo com que o fundo imobiliário, para crescer, seja obrigado a fazer uma subscrição. E aí que vem mais uma desvantagem. A subscrição é uma alternativa que a gestão do fundo imobiliário utiliza para fazer com que esse fundo imobiliário cresça, fazer com que os acionistas coloquem mais dinheiro, comprem mais cotas e essa gestão em posse desse capital consiga fazer novas aquisições. Só que o que pouca gente sabe é que à medida que o fundo imobiliário vai crescendo, se você como acionista não participa das subscrições, as suas cotas vão diluindo, pois a quantidade de cotas que o fundo imobiliário possui aumenta no mercado e você continua com o mesmo número de cotas. Ou seja, a grosso modo, a gestão te força a entrar nas subscrições. E uma outra coisa também que você talvez não saiba é que cada vez que o fundo imobiliário cresce, a gestão ganha mais dinheiro, pois as taxas de administrações também são ligadas ao crescimento dos fundos imobiliários. Então, se você é aquela pessoa que está acumulando patrimônio, eu sugiro que você faça como eu. Tenha uma parte reduzida da sua carteira para fundos imobiliários, já que dificilmente você vai ganhar na valorização das cotas, como muita gente fala. Se você é novo na área de investimento, certamente você já ouviu alguém falando: fundo imobiliário é ótimo porque você, além de ganhar dividendos todo mês,
você também ganha na valorização das cotas. Pois é, mas para você ganhar na valorização das cotas, você tem que entender bem o ciclo de economia, você tem que investir pensando no longo prazo, você tem que entrar num ativo de fundo imobiliário quando a taxa Selic estiver alta, porque justamente as pessoas vão estar vendendo as cotas de fundo imobiliário, então esse é o momento de você comprar. Então, quando você entende o ciclo de economia, quando você entende as particularidades dos fundos imobiliários, aí então você começa a ter ganho. E eu lhe aconselho, se você quer investir em fundo imobiliário, comece com bons fundos, fundos mais antigos, de gestoras competentes, conhecidas no mercado, fundos multiativos, de preferência de multi-estados, que você não tenha exposição a um único estado. Lhe aconselho a começar por fundo de logística ou fundo de shopping, que é um fundo mais fácil de você entender. Você sabe que tem um imóvel físico e que esses aluguéis vão ser pagos à gestão e a gestão vai retribuir para os acionistas. No início, não lhe aconselho a investir em fundo de recebíveis, que são os fundos de papéis, que são mais complicados. Eu vou trazer para vocês um vídeo detalhando esses fundos imobiliários de papéis, mas são fundos que têm uma exposição ao CDI, à inflação, por estar financiando dívidas de banco ou de empreiteiras, de empresas, de indústrias no geral.